Você já sentiu que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o que, como se houvesse uma força invisível manipulando tudo ao seu redor, tentando esconder a verdade de você. E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas paranoia, mas um chamado para despertar? Hoje, você vai descobrir segredos que foram ocultados por anos e entender por que o mundo nunca mais será o mesmo. Antes de continuarmos, preciso que você faça 3 coisas agora. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é essencial para garantir que você continue recebendo conteúdos que desafiam a narrativa e revelam o que muitos tentam esconder. E mais, quero que você comente agora mesmo: eu vejo a verdade. Esse comentário não é só uma frase, é um sinal de que você faz parte do despertar, de que você se recusa a viver na ilusão e está pronto para enxergar além do que nos contaram. O silêncio foi quebrado. Nos 4 cantos do mundo, uma força antes invisível começa a se erguer. Não é um simples protesto ou um ato isolado de insatisfação. É um levante, um fogo inextinguível que nasce da indignação coletiva, de vozes que se recusam a serem silenciadas. Aqueles que outrora observavam calados, agora se tornam guerreiros de uma causa maior. O que antes era um sussurro tímido se transformou em um rugido ensurdecedor que atravessa fronteiras, derrubando barreiras que por tanto tempo pareciam intransponíveis. Os poderosos, os arquitetos da mentira, tentaram sufocar essa revolução antes mesmo que ela tomasse forma. Lançaram suas redes de desinformação, usaram suas armas de manipulação, mas algo mudou. Eles não esperavam que a verdade fosse um vírus impossível de conter. O medo se espalha entre aqueles que sempre ditaram as regras, pois eles sabem: o jogo virou. Cada ataque que promovem só reforça a causa daqueles que antes estavam à margem, mas agora marcham como um exército imbatível. Essa não é uma batalha qualquer. Não se trata apenas de uma guerra de narrativas ou de um embate entre o velho e o novo. É um confronto de eras, uma colisão entre o passado decadente e o futuro que se desenha inevitável. Não há mais espaço para incertezas, para dúvidas ou hesitações. A revolução já começou e aqueles que tentarem detê-la serão varridos pela própria maré que ajudaram a criar. Por muito tempo, a indignação foi sufocada pela apatia. A sensação de impotência dominava aqueles que sabiam a verdade, mas temiam enfrentar um sistema que parecia inabalável. Mas até mesmo a rocha mais firme se desgasta com o tempo, e agora as rachaduras se tornaram fissuras irreparáveis. O ponto de ruptura foi atingido. As pessoas não estão apenas revoltadas, elas estão decididas a agir. Não há mais volta. O estopim não foi um evento isolado, mas uma sequência de absurdos que se acumularam até se tornarem insuportáveis. Cada injustiça ignorada, cada voz calada, cada verdade distorcida foi como combustível jogado em uma fogueira crescente. Agora, essa fogueira se tornou um incêndio descontrolado e não há água suficiente no mundo para apagá-lo. O que antes era um cenário dominado por dúvidas e manipulações, agora se torna um palco de resistência inquebrantável. A história nos ensina que todo império cai, e este não será diferente. O sistema que se acreditava eterno agora treme sob os próprios alicerces. A indignação não é mais um sentimento passageiro, é a força que move aqueles que decidiram que não serão mais espectadores de sua própria destruição. O ponto de ruptura foi superado, e a ação é a única resposta possível. Agora preste muita atenção, porque isso não é por acaso. Grandes bênçãos estão prestes a chegar na sua vida. Se você está vendo este vídeo agora, o universo está te enviando um sinal poderoso. Algo incrível está se aproximando, e entre essas bênçãos, há uma que pode transformar completamente o seu destino, a casa dos seus sonhos.
Sim, ainda este ano, portas vão se abrir, oportunidades vão surgir e você estará mais perto do que nunca de conquistar aquilo que sempre desejou. Mas tudo começa com um único passo: reconhecer e manifestar essa verdade. E agora, quero te dar uma oportunidade de mostrar sua gratidão ao universo. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu que essas palavras fazem sentido na sua alma, clique no botão "Valeu demais" e envie um valor de até $100. Esse gesto não é apenas uma contribuição, é uma afirmação. Um sinal de que você acredita e está pronto para receber tudo que já está reservado para você. Quando você dá esse passo, você mostra ao universo que está preparado para a abundância. Então, clique agora no botão "Valeu demais" e escreva nos comentários: "Eu recebo minha bênção". Esse simples ato é uma chave para abrir as portas que já estão se movendo ao seu favor. E acredite, o que está vindo para você é muito maior do que imagina. Eles tentaram te isolar, tentaram fazer você acreditar que estava sozinho, que sua voz era apenas um eco sem resposta, mas a verdade nunca caminha sozinha. De todas as direções, de lugares inesperados, surgem aqueles que se recusam a deixar a injustiça reinar. São os defensores, as almas despertas que não aceitam mais o silêncio como resposta. E quando essas vozes se unem, elas se tornam um trovão impossível de ignorar. Não são apenas palavras de apoio ou gestos simbólicos, são ações concretas, são alianças formadas em meio ao caos, são declarações de guerra contra a mentira. Cada novo defensor que se junta à luta fortalece a corrente, que se estende além do que os olhos podem ver. Cada um traz consigo um pedaço da verdade que tentaram esconder. E juntos constroem uma muralha inquebrantável contra a corrupção e a manipulação. Eles não estão aqui por acaso, foram atraídos pela verdade, pelo brilho inconfundível de uma causa justa. Eles sabem que lutar contra esse sistema não é fácil, mas também sabem que algumas batalhas não podem ser evitadas. O chamado dos defensores ecoa mais forte a cada dia, e agora não há força que possa silenciá-los. Há momentos na história em que algo maior do que nós mesmos entra em jogo. Não é apenas uma revolução social, não é apenas um levante contra a opressão. É um despertar, um fenômeno cósmico que ninguém pode conter. A verdade, por mais tempo que tentem soterrá-la, sempre encontra um caminho para emergir. E quando ela emerge, faz isso com uma força devastadora. Os que antes estavam adormecidos, agora enxergam com clareza. Como um véu que se dissolve, as ilusões fabricadas se tornam visíveis, grotescas e insustentáveis. Quem um dia acreditou nas mentiras agora percebe a manipulação em cada palavra, em cada gesto, em cada tentativa desesperada de manter um controle que já não existe mais. A verdade se tornou incontrolável e o medo dos enganadores se torna palpável. Este é um momento sem precedentes. O despertar não acontece apenas em pequenas ondas. Ele se espalha como um tsunami, atravessando barreiras, rompendo limites, conectando consciências em uma frequência antes inimaginável. O que está acontecendo transcende a política, a sociedade e até mesmo o tempo. É algo maior, inevitável e, acima de tudo, imparável. Eles construíram suas narrativas com precisão cirúrgica, acreditando que jamais seriam questionados. Por anos, manipularam, distorceram, criaram realidades alternativas que serviam apenas aos seus interesses. Mas toda mentira tem prazo de validade. E agora, o império da enganação começa a ruir. As máscaras caem. E por trás delas não há nada além do vazio. As estratégias que um dia pareciam infalíveis agora falham de maneira patética. As mesmas ferramentas que usaram para controlar o mundo agora se voltam contra eles.
A população não é mais ingênua, não aceita mais as versões fabricadas de uma realidade que não existe. Cada farsa desmascarada se torna mais um golpe mortal para aqueles que acreditavam ser invencíveis. O colapso não virá de um ataque direto, mas da revelação incontrolável da verdade. Como um castelo de cartas atingido pelo vento da consciência coletiva, o império da mentira desmorona, sem que possam fazer nada para impedir. O jogo acabou, e o mundo assiste, enquanto aqueles que um dia ditaram as regras agora enfrentam a ruína que eles mesmos construíram. Eles acreditaram que suas mentiras durariam para sempre, que poderiam moldar a realidade ao seu bel prazer sem enfrentar resistência. Mas o que não previram foi que a verdade, quando reprimida, não desaparece. Ela se fortalece. Cada golpe que tentaram desferir, cada narrativa distorcida, cada manobra de manipulação tornou-se um tijolo na muralha daqueles que decidiram revidar. O contra-ataque não veio na forma de violência, mas de algo ainda mais poderoso, a exposição. Como lâminas afiadas, os fatos foram desferidos com precisão, cortando as camadas de ilusão que tentaram impor ao mundo. A verdade, antes sufocada, agora se ergue como um titã indomável. Aqueles que por tanto tempo dominaram a informação perceberam tarde demais que perderam o controle. O monopólio da narrativa foi rompido, e a cada dia novas vozes surgem para questionar, investigar e revelar o que antes era oculto. As tentativas desesperadas de apagar evidências, de censurar vozes dissidentes, de manter o público distraído, falharam de maneira espetacular. Como uma avalanche que começou com um único floco de neve, a busca pela verdade se tornou irreversível. O que antes eram apenas suspeitas, agora são provas irrefutáveis. O que antes eram dúvidas isoladas, agora são certezas compartilhadas por multidões. E no meio desse embate surge uma compreensão inevitável. A verdade não precisa ser imposta, pois ela se sustenta por si só. Diferente da mentira, que exige constante reforço, censura e controle, a verdade cresce onde quer que encontre espaço. E agora, não há mais como contê-la. O contra-ataque foi lançado e não há força capaz de impedir o avanço daquilo que sempre esteve destinado a emergir. Se antes seus sorrisos eram cheios de arrogância, agora são carregados de tensão. Os arquitetos da enganação, aqueles que por tanto tempo manipularam os fios do destino alheio, sentem o gosto amargo do medo. Eles nunca se preocuparam com a verdade. Para eles, sempre foi uma questão de controle. Mas agora, tudo escapa por entre seus dedos. Nos bastidores, onde um dia tomaram decisões com confiança inabalável, reina o caos. Reuniões emergenciais são convocadas, estratégias são refeitas às pressas, e pela primeira vez eles não têm respostas. O medo não vem apenas da perda de poder, mas da certeza de que suas ações não ficarão impunes. Eles sabem que a maré virou. Tentam desesperadamente salvar suas próprias peles, empurrando a culpa uns para os outros, fingindo ignorância sobre os esquemas que eles mesmos arquitetaram. Mas é tarde demais. A opinião pública, antes moldável e submissa, agora se tornou uma força selvagem e imprevisível. O povo vê através das mentiras, percebe as contradições, sente o desespero em cada nova tentativa fracassada de distração. E mais do que nunca, exige justiça. O que antes era visto como teoria da conspiração, agora se revela como fato inegável. Os documentos vazam, as gravações surgem, as conexões antes invisíveis se tornam evidentes. Não há mais cortina de fumaça que possa esconder o inevitável. A sensação de invulnerabilidade que esses arquitetos um dia tiveram se dissolve diante do julgamento coletivo. Eles sabem que o tempo está contra eles e que a verdade, finalmente, está cobrando seu preço. O tribunal invisível foi instaurado e a sentença já está sendo escrita, não pelos que detêm títulos ou ocupam cargos de poder, mas pelo povo.
O julgamento popular não precisa de promotores ou juízes oficiais. Ele acontece nas ruas, nas redes, nos olhares que agora enxergam o que antes passava despercebido. Por muito tempo, os manipuladores acreditaram que poderiam moldar a opinião pública como argila em suas mãos, mas a marreta da verdade caiu com um peso que eles jamais imaginaram suportar. O véu da ilusão foi rasgado, e por trás dele não há mais o medo de questionar. Agora, o público exige respostas, exige responsabilização, exige que os arquitetos da enganação sejam confrontados pelo estrago que causaram. O jogo que eles jogavam sempre teve regras invisíveis, mas hoje essas regras estão sendo reescritas pelo próprio povo. O que antes era um ciclo vicioso de desinformação, no qual os mesmos rostos ditavam o que deveria ser aceito como verdade, agora se tornou um campo minado para eles. Cada passo que dão é acompanhado de perto, cada palavra é analisada, cada contradição é exposta. O que antes era um discurso incontestável se tornou um espetáculo patético de tentativas desesperadas de manter o controle. E, ao contrário do passado, desta vez não há como fugir. Eles podem tentar desacreditar, ridicularizar, mas sabem que a maré virou e contra o julgamento popular não há apelação. As multidões não apenas apontam os erros, elas os registram, os espalham, os tornam impossíveis de apagar. O histórico de cada manipulação, cada mentira, cada artimanha é escancarado, armazenado e imortalizado. Eles sempre confiaram na curta memória da população, mas agora enfrentam uma geração que grava, compartilha e mantém vivo cada detalhe. Nenhum escândalo será varrido para debaixo do tapete desta vez. Nenhuma manobra de distração será suficiente para evitar o inevitável. A manipulação que um dia ditou os rumos da sociedade está oficialmente morta, e quem a praticava agora se vê diante de um mundo que não apenas os rejeita, mas os condena sem chance de redenção. O fim da manipulação não significa apenas o desmoronamento de um império de mentiras. Significa o início de um novo paradigma. Um no qual os enganadores não têm mais onde se esconder, onde a população aprendeu a questionar antes de aceitar, onde cada palavra é pesada antes de ser considerada verdade. É o nascimento de uma era em que as pessoas não apenas recebem informação, elas a analisam, a investigam, a confrontam. E para aqueles que basearam toda a sua existência na dominação da narrativa, esse é o pior pesadelo possível. As estruturas antes consideradas inabaláveis, agora tremem diante de seus próprios alicerces corrompidos. O sistema que foi projetado para sustentar a ilusão está implodindo por dentro, como um castelo condenado prestes a desabar. Por décadas, tudo foi meticulosamente arquitetado para garantir que apenas um grupo seleto ditasse o que era real e o que não era. Mas eles nunca previram que o próprio mecanismo que criaram se voltaria contra eles. As engrenagens da máquina de manipulação começaram a ranger, a soltar faíscas, a colidir contra si mesmas. E agora não há como pará-las. A ironia se desenha de forma cruel. O mesmo sistema que eles controlavam com maestria agora se tornou um monstro indomável. As mentiras que um dia foram eficazes tornaram-se evidências irrefutáveis de sua corrupção. Os aliados que um dia os protegiam, agora os abandonam, com medo de serem arrastados para o mesmo abismo. A estrutura que os manteve no topo agora se torna a cela que os aprisiona. Não há mais esconderijos seguros, não há mais estratégias infalíveis. Tudo que construíram, cada peça do jogo que manipularam, está caindo como dominós envenenados. E o mais fascinante de tudo, eles ainda tentam resistir, ainda tentam remendar a ilusão, colar os cacos de uma realidade que já não existe mais. Mas cada tentativa só piora sua situação.
A cada novo discurso desesperado, a cada nova tentativa de resgatar sua influência, mais pessoas percebem o quão frágeis e ridículas suas estratégias se tornaram. Eles tentam se reerguer, mas é tarde demais. O tempo da hipnose coletiva acabou. O feitiço que mantinha as massas adormecidas foi quebrado, e agora não há quem possa costurar novamente os fios dessa farsa. A destruição do sistema não veio de um ataque externo. Não foi uma guerra declarada por opositores. Foi algo muito mais cruel para eles. O próprio sistema se auto-aniquilou. Como um organismo infectado por um vírus que ele mesmo criou, o mecanismo de dominação se destruiu em câmera lenta, diante dos olhos atentos do público. O que restará agora não será o silêncio de uma sociedade submissa, mas o rugido ensurdecedor de uma nova consciência coletiva que se recusa a ser enganada novamente. O império da ilusão não foi derrubado por um exército. Ele desmoronou sob o peso de suas próprias mentiras. A verdadeira revolução nunca acontece nas ruas primeiro. Ela começa na mente. Antes que qualquer império desmorone, antes que qualquer sistema entre em colapso, há um momento crítico onde a consciência coletiva desperta. E esse momento chegou. Não é um levante físico, não é uma guerra de exércitos. É uma batalha silenciosa, travada dentro de cada indivíduo que, um a um, começa a enxergar além da ilusão. Eles tentaram nos dividir, nos distrair, nos manter ocupados demais para perceber o que estava acontecendo. Mas não funcionou. Algo mudou. Algo cresceu dentro de cada um. E agora, esse despertar não pode ser revertido. O poder da consciência coletiva não precisa de armas ou de líderes messiânicos. Ele se espalha como uma corrente elétrica invisível, conectando mentes que antes estavam isoladas. O que um dia foi apenas intuição, agora se torna conhecimento. O que antes era apenas suspeita, agora se transforma em convicção. As pessoas, antes dispersas e fragmentadas, começam a agir em uníssono, sem precisar de ordens, sem precisar de um comando central. Esse é o terror dos manipuladores. Uma revolução que não pode ser identificada, contida ou interrompida. Como se uma força superior tivesse decidido que a verdade precisa emergir, os eventos começam a se alinhar de uma maneira que ninguém pode ignorar. Os efeitos desse despertar são avassaladores. Empresas, governos, instituições que antes eram intocáveis, agora enfrentam questionamentos que jamais imaginaram. As suas contradições são expostas. Seus laços de corrupção são revelados. Seus métodos de controle são estudados, dissecados, desmontados. E o mais assustador para eles: tudo isso acontece sem que ninguém precise dar um único tiro, sem que uma única bandeira precise ser hasteada. A guerra que eles temiam não veio da forma que esperavam. Veio como uma mudança de percepção tão profunda que nenhuma de suas ferramentas de manipulação pode mais funcionar como antes. Não há como reverter esse processo. A consciência coletiva não encolhe, não se apaga, não retrocede. Cada pessoa que desperta puxa outras consigo, como uma reação em cadeia impossível de conter. O que começou com poucos agora se espalha por milhões. E não há como impedir uma mente que viu a verdade de continuar buscando mais. O sistema pode tentar resistir, pode espernear, pode atacar, mas ele já perdeu a batalha mais importante, a do controle sobre a percepção. A revolução invisível já aconteceu, e os que um dia nos subestimaram agora sentem seu mundo desmoronar, sem sequer entender como isso foi possível. O jogo mudou, e desta vez, as regras não são mais ditadas por aqueles que sempre estiveram no controle. Pela primeira vez, o destino está nas mãos daqueles que foram manipulados, enganados e silenciados por tanto tempo. E o mais impressionante: o poder nunca esteve em outro lugar. Sempre esteve ali, esperando ser reivindicado. A diferença agora é que as pessoas perceberam isso.
Cada indivíduo desperto é uma peça fundamental neste tabuleiro, e juntas, essas peças formam um novo sistema que não pode ser governado por velhos truques. Não há mais medo. Não há mais obediência cega. O tabuleiro foi virado, e os antigos mestres do jogo agora estão desorientados, incapazes de prever os próximos movimentos daqueles que antes controlavam com tanta facilidade. Aqueles que antes estavam no topo perceberam que sua maior arma, a manipulação da realidade, se tornou ineficaz. Suas narrativas são questionadas antes mesmo de serem aceitas, seus métodos são analisados e expostos em tempo real. O público não é mais um espectador passivo, mas um participante ativo do próprio destino. E quanto mais tentam recuperar o controle, mais evidentes se tornam suas fraquezas. Os discursos desesperados, os ataques descoordenados, as tentativas frustradas de silenciar o despertar coletivo, tudo isso se volta contra eles como um reflexo inevitável de sua queda. Eles não perderam apenas a confiança do povo, perderam sua própria credibilidade. Agora, cada tentativa de repressão só fortalece a resistência. O destino nunca foi escrito por mãos invisíveis, nunca foi uma força inatingível controlada por poucos. Ele sempre pertenceu a quem teve coragem de tomá-lo para si. E é isso que está acontecendo agora. As amarras foram quebradas, as ilusões foram dissipadas, e não há mais dúvidas sobre o caminho que deve ser seguido. A virada do jogo não é apenas uma mudança de poder, é o renascimento de uma era onde a verdade não pode mais ser enterrada, onde a justiça não pode mais ser corrompida, onde cada um escreve sua própria história sem que ninguém dite o que é possível ou impossível. E então, das cinzas de um sistema que tentou prender a humanidade em um ciclo eterno de controle e medo, surge algo novo. Não é apenas uma revolução passageira, não é apenas uma mudança de governo ou de narrativas. É um renascimento, um despertar que redefine a forma como enxergamos o mundo e nosso papel dentro dele. A antiga estrutura não pode mais ser consertada, pois ela foi construída sobre mentiras. Agora é hora de erguer algo que não precise de manipulação para se sustentar, algo que não dependa da ignorância para prosperar. O que nasce deste momento não é um simples ajuste da realidade, mas um novo paradigma onde as pessoas não precisam mais ser convencidas de sua própria liberdade. Elas simplesmente vivem por ela. Aqueles que um dia se sentiram pequenos diante da grandiosidade do sistema, agora compreendem que o verdadeiro poder nunca esteve fora, nunca esteve nas mãos de poucos. O poder real sempre existiu dentro de cada um, esperando o momento certo para ser despertado. E agora não há mais volta. Não há mais um ciclo para recomeçar, porque a roda da manipulação foi destruída. O que acontece a partir daqui não é um retorno ao que era antes, mas a construção de algo inteiramente novo. Algo onde o conhecimento circula livremente, onde a verdade não precisa ser censurada, onde o medo não é mais uma ferramenta de controle. Este não é o fim de uma história. É o início de uma nova era. O renascimento não significa apenas deixar para trás o que não serve mais, mas abraçar o que sempre esteve ali, aguardando sua chance de florescer. O que começou como um despertar silencioso, agora se tornou uma onda imparável de transformação. E enquanto os que um dia governaram através da ilusão tentam entender como perderam tudo, aqueles que nunca desistiram de buscar a verdade seguem adiante, construindo um futuro que jamais poderá ser apagado.